Existem lugares no planeta que não foram feitos para serem domados, regiões onde o perigo não se esconde, ele se exibe com orgulho. São paisagens que, à primeira vista, parecem obras-primas da natureza, mas guardam segredos, riscos mortais e histórias que desafiam a lógica. Essa jornada vai te levar por um caminho onde a beleza se mistura com o medo e onde cada passo pode ser o último. Imagine atravessar florestas onde o som do vento é a única companhia, pisar em terras que há séculos carregam maldições, contemplar lagos cujas águas matam, ou respirar o mesmo ar que segundos depois pode te envenenar. Bem-vindo à lista definitiva dos 20 lugares mais perigosos e assustadores do mundo. Mas prepare-se, essa viagem não é para os fracos. Vamos começar com os lugares que parecem paraísos, mas escondem a morte à espreita. Você já ouviu falar da praia de Zipolite, no México? Um nome encantador, cercado por belezas naturais, com águas cristalinas e céu dourado ao entardecer. Mas seu significado em zapoteca é claro: Praia dos Mortos. E não é uma metáfora. Todos os anos, visitantes são tragados pelas correntes traiçoeiras que não dão aviso. Elas puxam com força e silenciosamente, transformando férias em tragédia. Salva-vidas estão sempre por perto. As bandeiras vermelhas balançam ao vento. Mas o mar não perdoa quem o subestima. É o tipo de beleza que seduz e cobra caro por isso. Saindo da areia e subindo pelas montanhas da Bolívia, encontramos a lendária Estrada da Morte. A Yungas Road, como é oficialmente chamada, conecta La Paz a Coroico e corta precipícios de até 600 metros de altura. Durante décadas, ela foi a única via para quem precisava cruzar os Andes. Caminhões, ônibus e carros trafegavam ali a centímetros da morte. Um erro de cálculo e o veículo simplesmente desaparecia no vazio. Com o tempo, parte do tráfego foi desviado, mas a estrada ainda atrai ciclistas do mundo inteiro que buscam adrenalina. A vista? Incrível. Mas cada curva guarda o silêncio dos que não voltaram. Agora atravessamos o oceano e chegamos à Tanzânia. O Lago Natron é um espetáculo visual. Suas águas tingidas de vermelho e laranja parecem saídas de um quadro surrealista. Mas há algo maligno sob a beleza. Altamente alcalino, com pH comparável ao da amônia, e temperaturas que atingem 60 graus Celsius, o lago tem o poder de fossilizar animais. As aves que pousam nele ficam eternizadas em estátuas macabras. Mesmo assim, flamingos dançam em sua margem, como se desafiando a lógica da vida. Um ser humano que cair ali não tem volta. O Natron é o inferno disfarçado de céu. E agora, vamos até o Sudeste Asiático, mais precisamente ao Parque Nacional de Komodo, na Indonésia. É aqui que vive o maior lagarto do mundo, o temido dragão de Komodo. 3 metros de comprimento, uma mordida carregada de toxinas, um bote e a presa já está condenada. Os ataques fatais já foram registrados, inclusive com turistas. Mesmo com guias experientes, ninguém está completamente seguro. Esses animais não brincam. Observam, se aproximam, atacam. Aqui, a natureza não sorri. Ela mostra os dentes. Esses primeiros 4 lugares têm algo em comum. Todos parecem acessíveis. Todos podem ser visitados com certo cuidado. Mas o perigo neles não é um grito, é um sussurro. Está ali, esperando o momento certo para se revelar. E se você pensa que já viu o suficiente, espere até conhecermos os lugares onde simplesmente existir já é um ato de coragem. Vamos atravessar agora o deserto de Danakil, na Etiópia, um dos lugares mais quentes da Terra. O calor é constante, as paisagens são surreais, lagos ácidos, geysers de enxofre e o solo fumegante. Ali a terra parece viva, como se respirasse por feridas abertas. Mas mesmo nesse ambiente inóspito, há vida. Povos afares extraem sal com as próprias mãos, enfrentando o calor e a ausência total de conforto. Em Danakil, o ar cozinha, a água é um luxo, e cada minuto é uma luta contra a exaustão. Da Etiópia congelante passamos para o oposto total. Vamos ao extremo da Sibéria, na cidade de Oymyakon.
Já ouviu falar do lugar mais frio habitado do mundo? Lá o inverno não é uma estação, é um castigo. As temperaturas chegam a 70 degrees. Carros congelam, frutas frescas não existem. Crianças só faltam à escola se o frio ultrapassa 50 degrees. A rotina se limita ao básico: sobreviver, comer carne crua congelada, dormir envolto em camadas e mais camadas. Qualquer exposição mínima e o corpo para de funcionar. Em Oymyakon, o erro mais simples é fatal. Mas e se o perigo não estiver nem no calor nem no frio, mas na ausência de tudo? Apresento a você o deserto de Atacama, no Chile. É o lugar mais seco do mundo. Algumas áreas não veem chuva há mais de 400 anos. Não há insetos, vegetação ou som. Apenas um vazio seco e absoluto. Muitos o chamam de simulação de Marte, e não é exagero. Agências espaciais realmente o usam para treinar missões, mas por trás da beleza estonteante e do céu cristalino, há o risco do desaparecimento. Quem entra despreparado no Atacama pode nunca mais sair. E para encerrar esta primeira parte da nossa jornada, vamos a um lugar onde o perigo é respirável. O Vale da Morte de Java, na Indonésia, abriga o vulcão Kawah Ijen. Seu lago azul turquesa esconde um conteúdo letal, ácido sulfúrico em níveis tão altos que qualquer contato pode ser fatal. Trabalhadores descem diariamente para extrair enxofre, sem proteção adequada. Respiram gases tóxicos que queimam os pulmões. E mesmo assim, continuam. À noite, o espetáculo se transforma em algo quase mágico. Chamas azuis dançam no escuro, criando uma visão hipnotizante, imortal. Esses lugares não são apenas perigosos. Eles são desafios diretos à sobrevivência humana. Mas ainda estamos apenas arranhando a superfície. Nas próximas partes desta jornada, vamos explorar regiões onde o medo não é apenas físico, ele é psicológico, simbólico e às vezes inexplicável. Agora que já visitamos ambientes onde o perigo se confunde com a paisagem, onde o calor, o frio e até o silêncio se tornam armas da natureza, vamos mergulhar mais fundo. Chegamos a um novo nível, os locais em que a sobrevivência já é, por si só, um ato de bravura, onde estar vivo é desafiar as probabilidades todos os dias. Seguimos para a Ilha da Queimada Grande, no Brasil. Um pedaço de terra cercado por águas cristalinas a cerca de 35 quilômetros do litoral paulista. De longe parece uma ilha qualquer, verde, serena, mas ao pisar ali você entra em um dos lugares mais mortais da Terra. Ela é conhecida como a Ilha das Cobras, e o nome não é exagero. Estima-se que existam até 5 serpentes venenosas por metro quadrado. A mais temida delas é a jararaca ilhoa, uma víbora que só existe ali, e cujo veneno pode derreter tecidos humanos. Por isso, a entrada é proibida por lei. Só pesquisadores autorizados têm permissão para colocar os pés nesse território proibido, um lugar onde a natureza protege a si mesma com armas letais. Atravessamos o continente até a Califórnia, nos Estados Unidos, e nos deparamos com o Vale da Morte. Sim, o nome é literal. Esse deserto registrou uma das temperaturas mais altas já medidas no planeta, 56,7 graus Celsius. O calor é tão brutal que já derreteu solas de sapato. Os carros superaqueçam em minutos. A pele sem proteção começa a sofrer queimaduras em questão de segundos. Muitos turistas subestimam o ambiente, acreditando que estão apenas em um ponto turístico inofensivo. Mas ali, um simples erro de cálculo de tempo ou de hidratação pode custar a vida. Do calor insuportável para o fogo imprevisível. Seguimos até a Sicília, na Itália, onde repousa o Monte Etna, um dos vulcões mais ativos da Europa. Recentemente ele entrou em erupção, expelindo colunas de cinzas que atingiram 6.000 metros de altura. Cidades como Catânia foram cobertas de poeira vulcânica. O aeroporto precisou fechar temporariamente. O Etna é bonito, atrai turistas, mas nunca deixa de ser uma ameaça. A qualquer momento, pode decidir cuspir fogo novamente e destruir tudo ao redor. E se o Etna é instável, o Erta-Ali, na Etiópia, é o próprio inferno em forma de montanha. Um dos poucos vulcões do mundo com um lago de lava permanente.
A visão é espetacular. Um rio de fogo borbulhante, incandescente, que nunca para. Mas chegar perto é quase impossível. Os gases são letais, o solo instável, o calor indescritível. Não há segurança, infraestrutura nem aviso prévio. O Erta Ali não é um passeio. É um lembrete de que, sob nossos pés, o planeta ainda pulsa com uma fúria primitiva. Todos esses lugares têm algo em comum. O perigo não é opcional. Ele está no ar, no solo, no que se vê e no que não se vê. Mas e quando o risco vem do invisível? De histórias antigas, maldições, fenômenos sem explicação? É hora de irmos além da natureza. Chegamos ao quarto nível, os lugares envoltos em mistério, lenda e medo psicológico. Começamos no Japão, em um pedaço do oceano que aterroriza marinheiros há séculos, o Mar do Diabo. Também conhecido como o Triângulo do Dragão, essa área fica no Pacífico, ao sudeste do arquipélago japonês. Navios somem. Instrumentos de navegação enlouquecem. Luzes estranhas surgem no céu. Em 1952, um navio japonês com mais de 30 tripulantes desapareceu sem deixar rastros. Nenhum destroço foi encontrado. As expedições científicas foram suspensas. Até hoje, pescadores evitam cruzar essa parte do oceano. E quem se atreve a atravessar sente, no fundo, que ali o mar está vivo. Seguimos para o deserto de Rub al-Khali, na Península Arábica. É lá que dizem, repousa a lendária cidade perdida de Ubar, também chamada de a Atlântida das Areias. Textos antigos falam de um povo que desafiou os deuses e foi enterrado vivo por uma tempestade de areia. Durante séculos, exploradores buscaram vestígios da cidade. Em 1992, imagens de satélite revelaram ruínas em uma área próxima às antigas rotas comerciais. Mas o local é evitado. Moradores locais falam de vozes no vento, sensações estranhas, visitantes que nunca mais voltaram os mesmos. É como se algo ali ainda respirasse e observasse. Cruzamos agora até o Cazaquistão. Ali, onde antes havia um imenso mar interior, hoje existe um cemitério metálico. O Mar de Aral, vítima de projetos soviéticos mal planejados, praticamente desapareceu. No lugar, ficaram embarcações enferrujadas encalhadas no deserto, vilarejos abandonados e uma terra contaminada. Há relatos de experimentos com armas biológicas, surtos inexplicáveis e uma energia pesada no ar. Visitar as antigas ilhas do Mar de Aral é como caminhar sobre cicatrizes abertas, feridas que nunca se curaram. Encerramos este bloco na Itália, mais precisamente na Lagoa de Veneza. E é lá que está a ilha de Poveglia, um pequeno pedaço de terra considerado um dos lugares mais mal assombrados da Europa. Durante séculos, foi usada como zona de quarentena para vítimas da peste. Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido ali. Depois, virou o hospital psiquiátrico. E foi aí que o horror ganhou novas formas. Lobotomias experimentais, gritos, sombras. Hoje a entrada é proibida. Os moradores de Veneza evitam até olhar para a ilha. Dizem que basta chegar perto para sentir o pânico, como se o próprio solo ainda estivesse encharcado de dor e morte. Esses lugares não matam com garras nem com fogo, mas mexem com a mente, perturbam, confundem e nos fazem questionar a realidade. E se isso te deixou desconfortável, prepare-se. Porque no próximo nível da nossa jornada, vamos cruzar a linha do inimaginável, lugares onde a presença humana não deveria existir, onde o próprio planeta, ou as pessoas, decidiram que você não pertence. Apesar de todos os perigos já mencionados, alguns dos locais mais aterrorizantes do mundo não são definidos apenas por suas condições climáticas extremas ou ameaças visíveis. Há uma camada mais profunda, psicológica e emocional, que transforma simples territórios em verdadeiras provações para a mente humana. E entre esses locais, destacam-se os que foram abandonados, por vontade humana ou por eventos catastróficos, e hoje acumulam não apenas poeira e silêncio, mas histórias de dor, perda e ecos do passado. Começamos essa nova etapa com a cidade fantasma de Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos. Uma cidade que literalmente arde por baixo dos pés. Nos anos 60,
Um incêndio acidental em uma mina de carvão subterrânea se espalhou de maneira descontrolada. As autoridades tentaram conter as chamas, mas foi impossível. O fogo continua queimando até hoje, décadas depois. As ruas começaram a rachar, a emitir vapor tóxico. E o chão afundava em alguns pontos, engolindo o que encontrasse. Com o tempo, as autoridades evacuaram a população. Casas foram demolidas. A cidade foi retirada dos mapas oficiais. E hoje restam poucas estruturas, placas riscadas e um clima absolutamente desolador. A fumaça que ainda escapa do solo reforça a sensação de que Centralia é um inferno em miniatura, abandonado pelos homens, mas não pelo fogo. Agora viajamos para a Ásia, mais especificamente para o Japão, onde repousa a floresta de Aokigahara, também chamada de Floresta do Suicídio. Aos pés do Monte Fuji, esta densa floresta carrega uma aura pesada, conhecida por ser um dos locais com maior número de suicídios no mundo. Placas alertam visitantes sobre o valor da vida, pedindo que pensem em suas famílias e procurem ajuda. O solo irregular, formado por lava vulcânica antiga, bloqueia sinais de GPS. A vegetação é tão densa que o silêncio dentro da floresta é opressor. Muitos que entram ali jamais saem. Voluntários fazem buscas periódicas por corpos. Cordões coloridos são frequentemente encontrados amarrados nas árvores, deixados por pessoas que, em seus últimos momentos, desejavam alguma forma de voltar ou serem encontrados. Aokigahara não é apenas um lugar físico, é um reflexo sombrio do sofrimento humano. Cruzando novamente o globo, encontramos o Monte Everest, mas não pelas razões que normalmente se pensa. Conhecido por ser o ponto mais alto da Terra, o Everest é um símbolo de conquista e desafio, mas também é um cemitério congelado. Centenas de corpos de alpinistas permanecem na montanha, congelados para sempre, impossíveis de serem resgatados. O ar rarefeito, as tempestades repentinas e o frio extremo tornam a escalada uma roleta russa com a morte. O que poucos sabem é que alguns desses corpos passaram a ser usados como marcos de orientação por outros alpinistas. Green Boots, por exemplo, é o apelido dado a um corpo que ficou à vista por mais de uma década, reconhecível por suas botas verdes, até ser parcialmente coberto. O Everest não perdoa erros, e mesmo os mais preparados podem pagar com a vida. E por falar em altitudes extremas, é impossível não citar o Monte Washington nos Estados Unidos. Apesar de sua altura relativamente modesta comparada aos grandes picos do mundo, ele é o local com alguns dos ventos mais violentos já registrados na Terra. Em 1934, uma rajada atingiu incríveis 372 km/h, o que faz do Monte Washington um dos ambientes mais hostis para se estar ao ar livre. O frio extremo, somado aos ventos cortantes e mudanças climáticas súbitas, já causaram diversas mortes, incluindo alpinistas experientes. O perigo aqui é invisível, mas letal. Uma rajada pode derrubar, congelar e matar em minutos. É o tipo de lugar onde o próprio ar parece avisar: você não deveria estar aqui. Seguindo adiante, retornamos à Rússia, desta vez à remota ilha de Vozrozdenia, no Mar de Aral. Esse local foi utilizado durante a Guerra Fria como uma base secreta soviética para testes com armas biológicas. Antraz, peste bubônica e outras doenças foram manipuladas ali. Com o colapso da União Soviética, a ilha foi abandonada às pressas. Não houve neutralização completa dos agentes biológicos. Com o tempo, o nível da água do Mar de Aral caiu tanto que a ilha se tornou parte do continente. O perigo, antes isolado, agora está acessível por terra. Há relatos de animais infectados, riscos de contaminação e total ausência de controle. A ilha, hoje, é uma bomba relógio microbiológica esquecida pelo mundo. E se falamos de locais com passado sombrio, é inevitável mencionar a antiga prisão de Alcatraz, nos Estados Unidos. Localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, Alcatraz foi palco de histórias de tortura, sofrimento e solidão. Detentos viviam sob regras duríssimas, em celas minúsculas, cercados pelo som do mar.
um lembrete constante da liberdade inalcançável logo ali, a poucos metros. Hoje transformada em atração turística, muitos visitantes relatam sentir calafrios, ouvir vozes ou sentir presenças estranhas dentro dos corredores escuros. E o mais perturbador, até ex-guardas e funcionários relatam aparições. Se há ou não espíritos aprisionados nas celas de Alcatraz, é difícil afirmar. Mas algo ali, sem dúvida, permanece. Outro ponto que merece destaque é a mina de asbestos de Wittenoom, na Austrália. Durante décadas, essa mina foi operada sem que os trabalhadores soubessem dos riscos reais do amianto azul, um mineral altamente cancerígeno. A cidade cresceu em torno da mina, mas com o tempo, doenças começaram a surgir em massa: asbestose, câncer de pulmão, mesotelioma. Wittenoom foi evacuada, retirada dos mapas e hoje está praticamente morta. Apesar dos alertas e tentativas de isolamento, ainda há visitantes curiosos que se aventuram até lá, desavisados dos riscos. O solo, o ar, as estruturas abandonadas, tudo ali pode carregar poeira mortal invisível. Um único sopro pode ser o suficiente para selar um destino. E então chegamos ao coração das Filipinas, onde encontramos o vulcão Taal. Pequeno em tamanho, mas gigantesco em ameaça, o Taal é conhecido por sua atividade imprevisível. Em janeiro de 2020, uma erupção surpreendeu toda a região. Uma nuvem de cinza se ergueu por quilômetros e tremores atingiram vilarejos. O mais assustador? O Taal está localizado dentro de uma caldeira vulcânica, que por sua vez está dentro de uma ilha no meio de um lago. Uma bomba natural em várias camadas. Muitos vivem em suas margens, ignorando os riscos. Mas para os geólogos, o Taal é uma das maiores ameaças vulcânicas do Sudeste Asiático. E o pior, ele ainda não mostrou do que é capaz. De lugares assombrados e zonas contaminadas, agora seguimos rumo a áreas onde a natureza parece ter desenvolvido sua própria linguagem de horror. São locais onde não basta estar atento. É preciso estar em alerta constante, porque qualquer som, qualquer movimento ou até mesmo o silêncio pode ser um sinal de perigo iminente. Começamos este bloco com um dos locais mais enigmáticos e perigosos do planeta, o deserto de Afar, na Etiópia. Não apenas por sua aridez extrema ou temperaturas escaldantes, mas por sua atividade geológica incessante. Essa região é um verdadeiro laboratório da Terra em movimento, onde 3 placas tectônicas se encontram: a africana, a arábica e a somali, e estão se separando lentamente. A fenda geológica que se abre ali é tão impressionante que muitos cientistas acreditam que, em milhões de anos, um novo oceano surgirá naquele ponto. Mas o que torna Afar ainda mais assustador é que a cada ano o solo treme, se abre e exala calor e gases tóxicos. Vulcões ativos, lagos de enxofre e rios de lava cruzam áreas habitadas por tribos que desafiam as estatísticas e vivem em meio ao caos geológico. Não muito longe dali, na África Central, encontramos o Lago Kivu, na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo. Este lago sereno e bonito guarda um segredo mortal. Suas profundezas escondem grandes quantidades de dióxido de carbono e metano dissolvidos na água. E quando as pressões se alteram de forma drástica, o lago pode explodir. Esse fenômeno, conhecido como erupção límnica, já ocorreu em outros lagos da região, como o Lago Nyos, em Camarões, matando milhares de pessoas em minutos. Em Kivu, os cientistas acompanham a situação com receio. Estima-se que o lago possa liberar mais de 60 bilhões de metros cúbicos de gases letais. Cidades inteiras estão construídas às margens dele. É um desastre natural em potencial, adormecido, invisível, mas real. Saímos da África e vamos até a Ásia, onde está localizada uma das regiões mais hostis da China, a área de Lop Nur, no deserto de Taklamakan. Um lugar quase inabitável, com dunas traiçoeiras que se movem com o vento, fazendo com que qualquer tentativa de orientação seja inútil. Mas o que torna Lop Nur ainda mais assustador não é sua natureza árida, mas seu uso militar. Durante décadas,
a China usou Lop Nur como local de testes nucleares. Vários dispositivos foram detonados ali, e os resíduos permanecem. Existem registros de que cientistas, exploradores e até turistas desapareceram misteriosamente na região. Relatórios militares são sigilosos, mas há quem diga que o solo ainda emite radiação em níveis perigosos. E se falamos de perigos em terra firme, não podemos esquecer das ameaças submersas. Nos oceanos do mundo, há locais onde o perigo vem das profundezas, e um deles é o Golfo de Fonseca, na América Central. O Golfo é conhecido por ser uma das áreas de maior atividade sísmica e vulcânica submarina do mundo. Além de ser palco de constantes tremores e erupções subaquáticas, o Golfo de Fonseca é cercado por histórias de navios desaparecidos, mudanças bruscas na maré e aparições de fenômenos luminosos inexplicáveis sob a água. Pescadores locais relatam sons vindos das profundezas, como se o próprio oceano estivesse tentando se comunicar ou alertar. Agora atravessamos o mundo até a Sibéria, onde encontramos um fenômeno natural tão bizarro quanto assustador: os buracos de permafrost. Ao longo das últimas décadas, enormes crateras começaram a surgir repentinamente no solo congelado da tundra siberiana. Algumas têm dezenas de metros de diâmetro e profundidade. A explicação científica envolve o derretimento do permafrost, que libera gases aprisionados sob pressão, criando explosões subterrâneas que abrem buracos no solo. Mas a população local tem outras teorias. Dizem que os buracos são sinais de espíritos antigos que despertaram, furiosos com o desequilíbrio ambiental. Seja como for, o solo da Sibéria está se transformando em um terreno instável e imprevisível, onde cada passo pode esconder um colapso iminente. Cruzando para a América do Sul, encontramos um dos rios mais estranhos da floresta amazônica, o Xanay-Timpixca, também conhecido como o Rio que Ferve, no Peru. As águas deste rio podem chegar a mais de 90 graus Celsius em algumas áreas, quentes o suficiente para matar pequenos animais que caem nele. O rio é reverenciado por tribos indígenas como um local sagrado e perigoso. A ciência ainda não compreende totalmente sua origem térmica, já que não há uma fonte vulcânica próxima. É como se a Terra, naquele ponto, quisesse expelir sua febre pela água. A floresta ao redor é densa e o vapor torna o ambiente sufocante. Muitos exploradores já se perderam ali. Alguns nunca retornaram. E se falamos de lugares onde a Terra se manifesta com raiva, devemos retornar ao Japão, onde repousa o Monte Ontake, um vulcão considerado sagrado e pacífico por séculos, até que explodiu de forma inesperada em 2014. Centenas de pessoas estavam no monte no momento da erupção. 63 morreram. A maioria nem teve tempo de reagir. O que chocou o mundo foi a velocidade com que tudo aconteceu. Não houve sinais claros, não houve aviso, apenas um rugido repentino e uma nuvem mortal de cinzas e pedras. Desde então, o Monte Ontake é lembrado como um lembrete de que até os locais mais reverenciados pela espiritualidade podem esconder fúria em seu interior. Neste ponto da jornada, deixamos para trás os lugares onde o perigo ainda coexistia com a presença humana e adentramos uma categoria totalmente diferente: regiões onde simplesmente não deveríamos estar. Ambientes tão hostis, enigmáticos ou isolados que a própria existência humana ali é um erro de cálculo, ou no mínimo, um desafio direto às regras da sobrevivência. Começamos por uma ilha que poucos ousariam pisar. Não por causa de feras selvagens ou gases tóxicos, mas por conta de seres humanos que nunca quiseram contato com o mundo exterior. Trata-se da Ilha Sentinela do Norte, situada no Oceano Índico. Parte do arquipélago de Andamão e Nicobar, sob jurisdição da Índia, essa ilha é habitada por um povo que vive isolado há milhares de anos. Os sentineleses não conhecem as tecnologias modernas, não compartilham idioma com nenhuma outra comunidade e reagem a qualquer aproximação com violência. Flechas, lanças e gritos são a única resposta a barcos, aviões ou até helicópteros que se atrevem a se aproximar. O governo indiano declarou oficialmente a proibição total de visitas, tanto para proteger os nativos
quanto para preservar a vida de quem ousa tentar. Em 2018, um missionário americano tentou desembarcar para pregar sua religião. Foi morto. Seu corpo nunca foi recuperado. A ilha se mantém intocada, imutável, como se fosse uma cápsula de tempo que rejeita ferozmente a influência do mundo moderno. Agora partimos para outro território que também carrega a marca do isolamento. Mas, neste caso, é o legado de uma tragédia criada por nós mesmos. A zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, é um lembrete sombrio do que acontece quando o erro humano ultrapassa os limites da natureza. Após o desastre nuclear de 1986, uma nuvem radioativa se espalhou por grande parte da Europa. Cidades inteiras foram evacuadas e Pripyat, antes lar de milhares de pessoas, virou uma cidade fantasma. Hoje, árvores brotam do asfalto, animais selvagens caminham entre ferrugens e ruínas, e o silêncio é quebrado apenas pelo vento e pelas medidores de radiação. A paisagem parece pós-apocalíptica e, de certa forma, é. A radiação ainda está presente no solo, no ar, nas paredes. Turistas curiosos e exploradores urbanos invadem a zona para capturar imagens do esquecimento. Mas a permanência prolongada ali ainda pode resultar em doenças graves, incluindo câncer. É uma lembrança amarga de que a destruição mais duradoura do planeta não veio de um terremoto ou erupção, veio de um reator nuclear mal gerenciado. Se Chernobyl mostra as consequências do erro humano, o próximo lugar nos leva a um dos maiores mistérios naturais não resolvidos da era moderna: o Triângulo das Bermudas. Localizado entre as Ilhas Bermudas, a cidade de Miami e Porto Rico, esse trecho do Oceano Atlântico acumula histórias de desaparecimentos de navios, aviões e pessoas desde o século XIX. Alguns desaparecimentos foram documentados com detalhes. Embarcações inteiras sumiram do radar. Aviões de guerra desapareceram em pleno voo e tripulações foram dadas como mortas, mesmo sem qualquer destroço encontrado. Há relatos de falhas em instrumentos de navegação, interferência magnética e mudanças climáticas abruptas. Teorias vão desde campos eletromagnéticos até portais interdimensionais e alienígenas. Apesar do ceticismo de muitos estudiosos, o número de incidentes e a falta de explicações concretas alimentam o mistério até hoje. E mesmo que rotas comerciais ainda cruzem essa área, muitos navegadores sentem um arrepio ao ouvir seu nome. O Triângulo das Bermudas é um lembrete constante de que nem tudo no mar pode ser mapeado. Por fim, encerramos essa etapa com o local mais inóspito da Terra, um lugar onde a própria natureza desafia todas as definições de vida. A Estação Vostok, na Antártida, é uma base científica russa localizada em uma das regiões mais frias, remotas e desumanas do planeta. Lá, a temperatura já chegou a incríveis 89,1 graus. O ar é tão seco que congela as narinas em segundos, e qualquer falha no sistema de aquecimento pode significar morte em minutos. Durante o inverno polar, o sol desaparece por semanas e os ventos cortam a pele com rajadas de mais de 100 km/h. Mas o que torna esse lugar ainda mais misterioso está sob seus pés. O Lago Vostok, um corpo de água escondido sob quilômetros de gelo, isolado há mais de 15 milhões de anos. Cientistas acreditam que ele possa abrigar formas de vida que nunca tivemos contato, organismos que evoluíram em completo isolamento. Mas alcançar esse lago é quase impossível. A pressão é absurda, a radiação solar é nula e o risco de contaminação é altíssimo. É como tentar conversar com um planeta alienígena sem sair da Terra. Estar vivo nesses lugares não é apenas um desafio, é um ato de loucura metódica, de coragem extrema e de desrespeito calculado aos limites da sobrevivência humana. Eles não foram feitos para nós, mas ainda assim insistimos em explorá-los. Depois de percorrer selvas envenenadas, desertos ferventes, ilhas mortais e ruínas radioativas, uma pergunta inevitável paira no ar. Por que insistimos em visitar lugares onde a própria Terra parece nos rejeitar? Talvez a resposta esteja na curiosidade humana. Na ânsia de compreender, de dominar,
ou talvez apenas de testemunhar aquilo que nos lembra constantemente que não estamos no controle. Esta jornada não foi apenas geográfica, foi psicológica, emocional e simbólica. Atravessamos 5 níveis de ameaça, do risco disfarçado sob belezas tropicais até os domínios que a própria natureza parece ter guardado exclusivamente para si. Não com cercas, mas com perigos que ultrapassam os limites da lógica. Em cada local visitado, uma lição. Na praia de Zipolite, aprendemos que o mar pode matar em silêncio. Na Estrada da Morte, que a beleza da paisagem pode esconder a curva final. No Lago Natron, que até as águas podem petrificar a vida. No Parque de Komodo, que nem todo predador ruge, alguns apenas observam. No deserto de Danakil, que o calor também pode ser uma forma de tortura. Em Oymyakon, que o frio pode congelar até a vontade de viver. Em Atacama, que o silêncio absoluto também grita. No Vale da Morte de Java, que o ar pode ser o inimigo invisível. Na Ilha da Queimada Grande, que a natureza não precisa de guardas, ela tem serpentes. No Triângulo das Bermudas, que há segredos que o oceano ainda guarda para si. E na Estação Vostok, que há fronteiras da Terra tão remotas que parecem outra dimensão. Esses lugares não são apenas perigosos, eles são avisos vivos, marcas profundas na geografia do planeta, que nos lembram da nossa pequenez diante das forças naturais e, às vezes, das consequências dos nossos próprios atos. Muitos dos lugares que citamos seguem sendo visitados. Outros, felizmente, não podem ser alcançados com facilidade, mas todos eles nos revelam uma faceta do mundo que raramente aparece em livros de turismo, a faceta crua, impiedosa e indomável do nosso planeta. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena visitar algum deles. A resposta é: depende. Se for por aventura, vá com preparo. Se for por curiosidade, leve respeito. Mas se for por arrogância, melhor ficar em casa. Porque a Terra, quando decide mostrar os dentes, não dá aviso prévio. E lembre-se, o perigo real muitas vezes não está no lugar, mas na decisão de ignorar o que ele representa.